Cadê minha Bíblia ali? Todo mundo já viu? Conseguia ver? 6:10, Efésios 6:10. Então diz assim, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, aqui nós vamos falar hoje, né, sobre as armas espirituais, o equipamento. Então, a batalha espiritual, né, como nós vimos, tem hierarquia, a gente sabe que é batalha, e chega o ápice que é assim, sem armadura não tem como a gente batalhar. Hoje a gente vai conhecer cada peça individualmente. Será que dá para ampliar mais? Dá para ampliar. Tá? Então vamos lá. A primeira que ele vem falando aqui, ó, é o cinto da verdade, ou o cinturão. Tem algumas traduções que tem assim, cinturão da verdade, ou o cinto da verdade. A função, proteção de base, significado espiritual, integridade e sinceridade contra as mentiras. Então, aqui o cinturão da verdade, ou o cinto da verdade, o próprio nome já está dizendo, falar a verdade, somente a verdade, né? Ser íntegro, ser sincero. Não adianta nada eu amanhecer o dia, colocar o cinturão da verdade, se ao longo do dia mentir. Né? Se eu falar mal do próximo, se eu disser que o próximo é isso, é aquilo, do outro, se eu difamar a integridade dele, se eu não ser sincero, ser hipócrita, né? Então, o cinturão da verdade, ele cai. Não adianta você vestir, porque ao longo do dia, se você praticou uma mentira, se você não foi íntegro, o que é íntegro? Inteiro, correto, porque ele é sincero, a pessoa é verdadeira. Tem até aquelas pessoas que dizem assim, mas o fulano já é sincero demais, sincericídio, né? Tem um homicídio, que é matar uma pessoa, e o sincericídio, que é tão sincero que acaba cometendo tipo de homicídio, né? Mas é preferível você ser sincero do que você ser hipócrita. Você dizer, eu vou né, todo mundo, você vê quando chega aqui, isso assim, uma chata, né? Ele mal, horrível, e assim, eu não gosto dela. Então é preferível você dizer, olha, é o seguinte, vamos conversar, eu gosto muito das coisas atitudes, né? Porque senão você vai estar pegando e não adianta nada colocar o cinturão da verdade, senão vai cair, certo? É uma função, proteção de base, né? De base. Couraça da justiça. A couraça protege os órgãos vitais, a justiça de Deus guardando o nosso coração. Então, a couraça da justiça, ela pega daqui até aqui embaixo, né? A couraça. Se a gente for ver o soldado romano, ele usava um escudo aqui, uma couraça, ou de couro, ou de pele, que protegeria, amarrado, né? O cinturão segurava a couraça. Vejam aí a analogia, tá? Ou seja, a comparação que Paulo faz das armas espirituais com a vestimenta do soldado romano. Então, a couraça, ela serviria para proteger os órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais nessa região aqui?
coração, fígado, estômago, intestino, baço, né? Aqui na bexiga, né? Então, se a flecha atravessasse esses órgãos vitais, era morte na certa, para o soldado romano. A mesma coisa para nós. Então, representa o que no mundo espiritual? A justiça de Deus. A palavra diz que Deus olhou para nós e viu que nós não tínhamos um justo sequer, uma pessoa justa, para que pudesse fazer a obra dele. Então, queridos, quando nós nascemos em pecado. Pecado original. Não é isso que a gente vê lá em Gênesis? Todos nós nascemos em pecado. A Bíblia vai dizer, em pecado que concebeu a minha mãe. Aí muita gente diz aí fora, porque foi relação sexual, porque comeu da maçã. Não tem nada a ver isso. O pecado original é a natureza adâmica. Adão pecou com Eva e todos os homens que vieram após de Adão e Eva já nasceram no pecado original. Já nasceram com essa natureza pecadora. Então, esse é o pecado, né? Então, nós não temos justiça em nós mesmos. Quem fez justiça por nós, quem conquistou essa justiça, foi Jesus, né? E aí, a coraça serve justamente para isso. É a justiça de Deus guardando o nosso coração. Por que a gente precisa guardar o nosso coração? Porque a palavra diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Não é isso que a palavra diz? O nosso coração é enganoso. A gente pensa que está agradando a Deus. A gente pensa que está fazendo as coisas certinhas. Mas no fundo, qual é a motivação do nosso coração? Bem lá no fundo. A gente tem que te ver, por isso que Davi, no Salmo 139, ele vai falar lá no final: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau, né? E guia-me pelo caminho eterno. Porque às vezes, querido, às vezes a gente jura que está indo certo. Eu estou indo na igreja, eu estou participando daquele caso de você do solteiro, eu estou fazendo discipulado, eu estou fazendo isso aqui, mas às vezes só ativismo religioso. No fundo, eu não creio em Deus, eu não sigo aquilo, eu não permaneço, como disse o pastor agora, nos seus mandamentos. Eu só estou ali, eu me emociono quando eu canto na hora do louvor. Mas o meu coração ainda não se rendeu ao Senhor. E isso é muito importante, a coração da justiça. Por quê? Porque vem a acusação do inimigo. Aonde tu está justificado? Aonde tu é filho de Deus? Aonde se ele fez isso por Jesus? Lembra quando Jesus foi para o deserto? Passou 40 dias, 40 noites lá, jejuando com fome, com sede. O que acontece? Ele disse: se tu és o filho de Deus, se tu és, colocou para o próprio filho de Deus, ele colocou a filiação de Deus no cheque. Se tu és o filho, se ele fez isso com Jesus, o que ele vai fazer com a gente? Então, aí você recorre para onde? A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela nos cobra. Por isso que nós temos que aceitar o Senhor. Abrir a nossa boca. A palavra em Romanos vai dizer o quê? Romanos 10, 9 e 10. Se confessares já Jesus como Senhor, creres em teu coração que Ele ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito do coração, da salvação, e do coração se crê para a justiça. Então, no momento que você aceita o Senhor, eu já não digo nem batismo nas águas, mas eu disser, na hora que você abre a boca, o sangue de Jesus cobre você. É porque, queridos, nós não temos a visão aberta, né? Mas a gente deve dizer assim: Senhor, abre os teus olhos para ver o que acontece na hora que o pecador faz a oração de arrependimento. Você ia ver como o espírito dele é recriado, o Senhor vem com o sangue, lava ele e cobre, né, de toda injustiça. Tanto é, queridos, que nós temos um livre acesso ao trono do Senhor. A palavra vai dizer agora: não há nenhum impedimento. O véu se rasgou de alto a baixo. Não existe santo do santo, não existe mais essa separação. Nós podemos chegar livremente diante do Senhor. Por quê? Porque Ele não vê a Júlia, não vê o Eduardo, não vê a família, não vê a Valdilene. Ele vê quem? Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Quando nós nos aproximamos do trono de Deus, Ele não nos vê, Ele vê Jesus. As nossas vestes não foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos justificados
tivesse sido justificado. Entenderam isso? Então, a couraça da justiça, ela nos justifica. E se ao longo do dia eu for justa com alguém, se ao longo do dia eu não creio nas promessas que o Senhor faz para mim, fez para mim, se ao longo do dia, né, eu não creio que Cristo está em mim e eu estou dentro, essa couraça cai. Cai também, não adianta colocar, porque ela cai. Certo? Tá? Terceiro, calçados da paz, ou então algumas traduções vão dizer calçados do Evangelho da paz. Firmeza e mobilidade, tá? Que é a função para afirmar a mobilidade, ter firmeza nos pés. Prontidão para pregar o Evangelho e caminhar em santidade, que é o significado espiritual. Então, os sapatos do soldado romano naquela época, ele tinha pregos embaixo. Por quê? Se você for assistir o Gladiador, esses filmes romanos, né? Você vai ver que na hora da luta ele firma o pé para poder não vacilar, para poder ficar manejando a espada aqui e brigar com o seu oponente. Então, os sapatos do Evangelho da Paz é o que? É firmeza. Firmeza, né? É fazer caminhos retos para os nossos pés, a palavra diz que nós não podemos nem vacilar para a direita nem para a esquerda. E ele é o quê? É a prontidão. Nós devemos caminhar com os sapatos da paz. Nós devemos ter paz com todos. Não é isso que a palavra diz? Que nós devemos ter paz com todos. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, mas eu não vou com a cara dela. Ah, não sei o que. Não importa. Queridos, não é você para convidar para a sua casa, para lanchar, para ter amizade, mas a palavra diz que nós devemos ter paz com todos e suportar uns aos outros. Ainda temos mais levar a carga, ó, uns dos outros. Falando sobre carga ainda agora aí. Ah, Senhor, mas eu não consigo mais o que o Senhor disse, né? Não? Aprender de mim, porque sou muito humilde de coração. Tem que aprender com o Senhor. Eu só tem pessoas que eu começo a necessitar. Não dá. Vocês já viram que chamar a atenção. E aí eu falei, já estou com o juízo, está muito nervoso, está muito grosso, a comunicação está muito violenta. Você está parecendo na vez. Por quê? Porque tem hora que extrapola. Sabe? Extrapola. O estresse é tão grande. Isso aqui que ele vai falar, não é verdade? Cansaço. Foi um mês assim, um mês que a gente trabalha todo tempo nessa campanha de raio, de combate, não sei o quê, de igreja nos convidados. A gente está indo de noite, domingo. Já tem outra igreja. Foi a comunidade das nações. Agora já a Assembleia de Deus, lá no João Paulo, está nos convidando para levar a campanha mais da laranja para as crianças e os adolescentes. Então, assim, está sendo de domingo as atividades. Eu não parei esse mês. Todo dia uma atividade. Todo dia. Então, chega um momento que você fica no seu limite. Você está bom. Você pega as pessoas, você revolve sem querer. Cansaço por conta do estresse. Mas a palavra diz o quê? Que a gente tem que manter o vínculo da paz com todos os aqueles. Entendeu? Então, é isso. Próximo. Escudo da fé. A função é defesa total. O que o escudo faz? Significa apaga os dados inflamados. Aí ele botou até assim, mísseis do maligno. Escudo da fé. Então, se você for ver o soldado romano, ele lá sabe, ele tem um escudo, né? Que cobre ele todo aqui. Porque na hora que as flechas do inimigo vinham, ele colocava primeiro o escudo na mão, o escudo na outra mão, no braço escudo e na outra mão a espada do Espírito que a gente vai ver depois. Então, qual é o significado? Apagar todas as flechas do inimigo. Assim como vinha as flechas do inimigo lá, os romanos, vem a flecha do inimigo. Qual é o nosso inimigo? O diabo. Qual é a flecha que ele lança? Dúvida, né? Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que realmente Deus atende a minha oração ou não? Será que é verdade isso que Deus me prometeu? Dúvida, lança medo, angústia, desespero. Tudo isso é dado no formato do inimigo. E a gente tem que saber identificar e apagar. O escudo da fé, o nome da fé. Você precisa ter fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos. Né? A certeza da convicção dos fatos que vai acontecer aquilo que você crê. É difícil? Às vezes é. Não vou dizer para vocês que todo dia a gente eu estou cheio de fé, vai ser isso. E nada, tem dia que a gente amanhece desanimada, abatida, cansada. Mas Paulo diz que mesmo abatido, mesmo cansado, mesmo desanimado, nós somos mais
vencedores em Cristo Jesus. né? Então, a gente tem que exercitar a fé. Senhor, eu creio, me ajuda na falta de fé, aumenta a minha fé, né? A gente precisa exercitar, colocar diante do Senhor as coisas, né, os pedidos e crer ao longo do dia que o Senhor vai fazer. Se Ele não faz hoje, Ele faz amanhã, se Ele não faz amanhã, Ele vai fazer depois, daqui a um mês, mas crendo que Ele vai realizar aquilo que a gente tem pedido para Ele. É ter fé. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês: quem ativa essa fé em nós é o Espírito Santo. Por isso, queridos, eu faço assim um apelo para vocês: orem no devocional de vocês, na oração que vocês tiverem, sozinho com o Pai, clame pelo batismo do Espírito Santo. Clame, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a permanecer no Senhor e ter essa fé. Quem sabe até pedir o dom da fé, que a gente já viu o que é o dom da fé aqui, né? Próximo, o capacete da salvação. Porque qual é a função dele? Proteger a cabeça, né? Qual é o significado? A palavra mente controlada por Deus contra a dúvida inteira. Então, o capacete do soldado romano era uma peça fundamental. Eles chamam até de elmo, né? Que a gente colocava no capacete. Protege o quê? A mente, de pensamentos, de atitudes, de sentimentos, né? De palavras que vêm. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está aqui do nada. De repente, tem um pensamento assim que você quer dormir, mas não é um pensamento bom. Eu não estava pensando nisso. O que é? São os dados que atacam a mente. Se você não tiver como capacete da salvação, vai passar. Você não vai conseguir filtrar. Naquele livro que eu dei para você, até que também lá na última indicação de livros, aqui, lá atrás na apostila, esse bem aqui, ó. Batalha espiritual para todo cristão. Esse aqui, ó, o dia chefe. Ele fala a respeito dos pensamentos. Nossos pensamentos, eles têm três origens. E a gente precisa identificar. As três ondas, ele compara com ondas de rádio. Deus, seu próprio pensamento e então, ele compara cada pensamento como uma garfada que você está dando. Você está comendo ali uma comida com um garfo. Se você vê que a comida está ruim, você coloca ela o quê? Chocolate. Se ela está amarga, se ela está salgada, você coloca, se ela não presta, está fora. Então, é isso que a mesma coisa a gente deve parar. Quando vê esse pensamento é de quem? É meu? Estava pensando nisso? É o pensamento de Deus? Ou é o pensamento do diabo? Então a gente tem que parar para pensar. Então, os pensamentos eles vêm de sentimentos de culpa, pensamentos de culpa, de medo, de angústia, de nervosismo. Ah, vai acontecer uma coisa. Ah, porque eu acho que eu estou sentindo, né? Eu estou prevendo. Essa previsão é de quem? Esse pensamento. Eu já contei aqui para vocês um dia eu estava me arrumando lá em casa. De repente, eu abri a roupa, comecei a subir aquela música na casa dela. Naquela dica, a Valéria falou: agora eu não sou mais uma menininha, não sei o que, os medos, três, quatro, não sei o que, não. Aí eu falei assim, eu estava pensando nessa música, nada e vem, quem trouxe a música? Do nada vem. Ninguém quer, né? Outro dia eu estava na parada, atrás do tempo. E aí, de repente, eu comecei a olhar para a mulher era assim, gente, de calça é essa. Aí a calça me chamando a atenção do sapato, da blusa. De repente, eu falei, sei lá. Da onde é que veio isso? Por que eu estou criticando ela? É de mim? É de Deus? Deus criticaria? Não. Eu parei para olhar, tudo bem, mas de repente, a gente foi chamando a atenção. Quem é que criticar mais? Você criticar o outro. A denegrir a imagem do. Está proibido essa palavra denegrir, vocês estão sabendo, né? Porque essa história do racismo estrutural, que denegrir vem direito, então não pode mais chamar. Aí a difamar, digamos assim, a imagem dela. Deus faria isso? Você faria isso como nova criatura? Não, você sabe que é. Então, essas coisas a gente tem que se atentar. Outra, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu dizer.
não presta nem para lavar uma louça, aí o veio vai dizer assim, tá vendo? Primeiro, ela te mandou tu lavar a louça, tu nem queria, mas tu foi, né? Então ela já não gosta de ti. Segundo, tá vendo como é que ela te trata? Que você está internalizando isso. São as fortalezas mentais, e vai criando fortaleza. Foi mamãe não me ama, mamãe só manda, ele não gosta de mim, porque tudo dele em casa é eu. Tudo, você não ouviram não isso em casa, não? Ou então alguém falar que eu sou o bode expiatório, só o mesmo dele de casa. Ou então é no serviço, você cisma, né? Ah, porque meu pai não gosta de mim. Ah, porque tá vendo? Aí tudo que acontece, o padrão de pensamento vai para aqui. São as fortalezas mentais. Sabe quem que vai apagar? O capacete da salvação. Porque se ele ferir aqui, ele fere o resto. Ou então, ele chega ao ponto, por isso que eles têm aquele modo lá, né? Chega ao ponto de virar uma doença mental. De tanta fortaleza, né? A pessoa vai criando castelos, né? E vai morando dentro dos castelos. Não foi isso que a gente falou? Sim. O neurótico, ele cria os castelos, e os psicóticos, além de criar, namoram dentro. O tanto de gente, se vocês forem para sentar com alguém, para conversar, vocês vão ver um monte de pessoas feridas que tem, feridas emocionalmente, porque entra aqui e tem que tratar. É por isso que o Senhor pede que a gente proteja a nossa cabeça, as nossas conversas, tranque as janelas da nossa alma, que são os cinco sentidos do ouvido, olhos, o que a gente cheira, o que a gente toca, o que a gente toca. Por quê? Porque tudo isso traz problemas para a nossa vida mental, espiritual e física. Quando Deus diz assim, não faz sexo antes do casamento, porque Deus é ruim, porque Deus quer me livrar de uma coisa que é muito boa, não, é porque Ele está colocando linhas para proteger você, porque ligação de alma é sério. Beijo, não precisa nem ter relação de beijo já. No outro dia você está lembrando da pessoa. Houve uma ligação de alma. Tudo que vai em você passa para essa pessoa, tudo que está na pessoa passa para você. E aí, quando você desfazer uma ligação de alma, é muito difícil. Porque você está o tempo todo ali pensando. Você é namorado, você sabe disso. Quando namora, todo dia quer mandar mensagem, quer dar uma passadinha. Por quê? Porque o corpo ele clama por isso. Né? E aí, alma e espírito. Um laço de alma. Esse que é o laço do passarinho. Conduz, né? Que para. Mas o principal é isso. E isso dá legalidade no reino espiritual. Dá legalidade no reino espiritual. As coisas que Deus proíbe, não é proíbe para nossa. Porque Deus tem. Se vocês forem assistir aquele filme, muito cuidado com o advogado do diabo, ele diz muito isso. Eu assisti. É um filme que ele diz assim: vocês são como marionetes. Deus usa vocês como bem quer. Vocês sabem a marionete, né? Aqueles bonequinhos assim. Só que não é isso. Deus impõe esses limites, essas regras, para nos adoecer, para deixar a gente zangado, porque não quer que a gente tenha prazer. Não, são limites, são regras, porque ele sabe que lá na frente você vai ser ferido. E ele não quer, ele vem buscar uma noiva sarada, limpa, correta, pura. E a gente faz o quê? Vai que nem povo, vai que nem Marcolite, falando, né? E aí, então assim, só para vocês entenderem, porque o capacete da salvação nos protege. Protege de música, de palavras, de sentimentos, de acusações. Ele dá a pessoa tá? Muito interessante o capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito, que é a arma que a gente tem de ataque. Todas são de defesa. E a única que a gente já tem de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus usada para derrotar os argumentos. O que ele vai? Coríntios 10, se não me engano, 1 Coríntios 10, ele vai falar que a palavra de Deus, né, que nós devemos levar o pensamento cativo à obediência de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela destrói todo argumento, todo sofisma. O que é sofisma? É uma mentira transformada, transvestida de verdade. Você jura que
news, com a inteligência artificial, você jura que é verdade. Não é verdade. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter discernimento de espírito. Porque a gente pensa que o filme, que a música, que a palestra, que a reportagem, às vezes não é aquela pela IA, pela inteligência artificial. Você jura que é verdade? E não é. Então, a espada do espírito a gente destrói. O que é a espada? A espada dele, o que é a espada? A espada não é o soldado não chama espada. Nós temos a nossa espada, que é a palavra de Deus, que fere o inimigo. O que foi que Jesus venceu já no deserto? Pela palavra. Mas está escrito. Porque ele diz assim, se tu me adorares, né? Eu vou te proteger. Aí se tu te jogares aí do pináculo, né? A palavra de Deus diz que os anjos vão te proteger e tal. Aí o Senhor final vai estar escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí assim que te adorarem, darei todos os reinos da terra. E Jesus fala assim, nem só de pão, e Deus ia confrontando. Jesus ia confrontando. A mesma coisa. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente vai manejar a palavra se a gente não abre ela? A gente não conhece. Para cada dúvida que vem, cada dado, você tem que ter uma palavra de Deus. Como? Se você não abre a palavra, ela fica fechada para dizer uma pessoa, vem abrir aqui no mundo. Eu estava pensando essa semana sobre isso. Eu disse, gente, as pessoas elas não entendem, né? E essa semana eu estou fazendo devocional e eu passei por uma passagem que diz assim, que Paulo faz assim, ele fala assim, que Deus, que ele orou para que Deus removesse o espírito na carne dele, né? Ele tinha um espírito na carne. E aí ele vai dizer, mas eu não vou remover, estou parafraseando, né? Deus diz assim, porque a minha graça te basta. Aí ele vai dizer assim, eu quero que o Senhor remova o espírito na minha carne. Pedi 3 vezes, ele orou 3 vezes, Paulo, para que aquele espírito na carne tirasse, Deus tirasse dele. E ele disse para que ele não lhe sobrevivesse, Deus permitiu que não seja tirado. Ele permitiu que não seja tirado. E ele diz, a minha graça te basta. E aí aquilo te chama a atenção. Então, todo mundo diz, eu não tenho isso, porque Paulo era cego, porque Paulo era aleijado, porque ele tinha um pecado, porque ele era homossexual, é contraditório com o cara. Não, ninguém sabe qual era o espírito na carne de Paulo. Só que uma das coisas que me chamou a atenção foi para que ele não se sobrevivesse. Por quê? Porque Paulo, ele foi um cara assim fora da média. Gente, ele era doutor. Ele entendia de cultura, política. Ele entendia de tudo. E por mais conhecimento que o homem tenha, ele vai ter o orgulho. Isso. E aí eu vi uma postagem falando sobre isso. Então eu nunca tinha prestado atenção nisso. Cada dia que você vai ler a palavra, mais coisas vai saltando aos seus olhos. O Espírito vai trazer. E se você não lê, se você não abre, amados, você não vai ver o que enfrentar. Vai ser fraco. Às vezes a gente vai deixar uma tem que ler que seja em 15 minutos. Em 15 minutos você lê um capítulo. Em 15 minutos. Agora, claro, se você tiver mais tempo, não vai ler. Então, eu acho que a minha terceira, quarta, quinta, sei lá, 10ª Bíblia, todas elas são riscadas. Porque eu só sei ler, eu vou nem pausar, riscar. E vou anotando lá. Porque é isso, cada dia a palavra é um tesouro. Cada vez que você remove, você vai ver coisas que você não via antes. Né? Eu meditando agora na palavra do pastor do Senhor, é verdade. Quantas vezes a gente é nada e não é marido? Quer fazer as coisas mais difíceis, mas tem a colégio, é escola, é filho, é marido, não sei o que, tem emprego, não sei o que, não. Tem hora que a gente fica só carregado. Qual é o tempo que a gente para descarregar? Para aliviar. Essa vai me disse, quando eu olhei para essa técnica hoje. Eu sei, né? Eu sei como é que é. A gente cansa. Não é fácil. E vai ser cada vez mais apertando o conteúdo que está chegando com vocês.
vezes, nós precisamos ter todas essas armas espirituais e de armadura. E aí eu trouxe aqui um livro, que eu indiquei aqui para vocês, que ensina como a gente põe essa armadura todos os dias que é vencendo o adversário. Ele fala sobre cada peça da armadura. Cada peça. E aí eu vou ler aqui para vocês a primeira peça que ele fala aqui, só para você, só na oração. Eu nem vou ler, porque a gente não tem tempo. A coraça da justiça. Ele fala aqui sobre a coraça da justiça, né? Ou melhor, capacete. Olha só como ele ora, diz assim: vestido o capacete. A armadura deve ser vestida, literalmente. Você não mexe a calcinha, o sutiã, a cueca, a calça, a camisa. Então você vai ter que vestir a armadura todo dia. Ele diz assim: vestido o capacete. Amado Pai Celestial, tomo pela fé o capacete da salvação. Reconheço que a minha salvação é a pessoa de teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Cubro a minha cabeça com ele. Desejo que ele coloque em mim sua mente. Que os meus pensamentos sejam seus pensamentos. Abro a minha mente por completo e apenas para o controle do Senhor Jesus Cristo. Substitui os meus pensamentos egoístas e pecaminosos pelo dele. Rejeito todo pensamento projetado por Satanás e seus demônios e peço, no lugar disso, a mente do Senhor Jesus Cristo. Concede-me a sabedoria de discernir os pensamentos que provêm do mundo, da minha velha natureza e pecaminosa e do reino de Satanás. Louvo-te, amado Pai, porque posso conhecer a mente de Cristo ao esconder tua palavra em meu coração e mente. Abre o meu coração para amar tua palavra. Concede-me facilidade e aptidão para memorizar grandes partes da tua palavra. Que a tua palavra esteja sempre sobre a minha mente como um capacete de força, qual os pensamentos projetados por Satanás não podem transpor. Perdoa-me por deixar de apropriar destemidamente da salvação, sempre à minha disposição. Ajuda-me a seguir a disciplina do dever diário de apostar da tua salvação. Deixo tudo isso na tua presença em nome do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pronto, ele vestiu. É isso. Mas eu não sei como é essa oração. Então coloca assim. Eu faço assim. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco agora o cinturão da verdade. Pai, em nome de Jesus, que eu continue na verdade, que eu fale a verdade, que eu esteja sempre na verdade. Que ao longo dos dias, se esse eu mentir, eu vou colocar novamente. Você pode colocar ao longo do dia a armadura novamente. Coloco a coraça da justiça. Senhor, protege todos os meus órgãos. Aí eu falo coração, pulmão, seio, no caso eu, né, dos homens, uma coraça vem até aqui, pode colocar o peito, os testículos, os sacas, as que tem ali, né? Coloco os ovários, tudo. E aí eu vou andando. Aí os sentimentos, que nada, palavras, ações possam estar me ferindo interiormente, né? O Senhor me protege toda dele, toda a vida. Aqui é o centro das emoções. Então eu vou orando. E aí eu, Senhor, em nome de Jesus, guarda as minhas emoções, guarda os meus sentimentos, me dá sabedoria, guarda o meu coração, da onde sai, protege, da onde sai, tem as saídas da vida, protege todos os meus órgãos internos. Quando eu volto os sapatos do evangelho, protege meus dedos, arqueiros, tornozelos, joelhos, as pernas, não deixa eu vacilar nem para a direita nem para a esquerda, que eu faço o caminho reto, e penso, gente, está tudo normal. É só pegar lá. O capacete da salvação protege meus pensamentos de dúvida, de medo, de ansiedade, de angústia. Guarda minha cabeça de ser alvejado por mal entendido, mal afetado, porque às vezes você vai andando, não sabe o que vai acontecer, né? Guarda minha cabeça, protege pensamentos contrários de todo espírito de loucura, bloqueio mental, confusão mental, conflito, e por aí não é, né? Aí no caso, tem mais? A espada do Espírito, toma na mão a espada do Espírito, que é a tua palavra. Aí eu vou citar, que diz a palavra é viva, eficaz, é mais forte que a espada do escudo, a ponto de dividir juntas e medulas, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí a palavra diz que ela é pronta para edificar, para exortar, para crescer na justiça e na verdade. E aí eu vou falando. Não é preciso fazer o que está aqui, não. Eu só estou dando exemplos.
dando vários testemunhos desse livro, ele é ótimo, tá? Se vocês puderem ter, se não tem, eu empresto, mas aí vocês tiram a cópia e a gente devolve depois no cuidado, tá certo? Então é isso, é vestir a armadura e ao longo do dia, se você pecou, perceber, veste como armadura. E no final, que vestiu a armadura, você agora eu me cubro com o sangue de Cristo, houve alguma falha, alguma abertura, porque aqueles, na hora que você pega, você dá a abertura, dá a legalidade, a armadura é correta. Aí você tem que colocar ela novamente. Certo? Entenderam? Próximo. Aí a gente tem que ter atitudes para a vitória, né? Primeiro, conhecer a armadura, não se luta de qualquer jeito ou com armas humanas. A palavra diz que as nossas armas são espirituais, né? Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos, né? Dominadores, potestades, tá certo? Dominadores das regiões celestiais. Essa é a nossa guerra. E a nossa guerra é nas regiões celestiais, não é aqui no terreno, no nível terreno. Revestir-se, não basta saber que a armadura existe, né? Você é preciso entrar nela diariamente, todo dia. Todo dia tem que renovar, todo dia tem que vestir. Está lá em Romanos 13, 12. Oração e jejum, você tem que orar e jejuar, tá? Recursos que aumentam a intimidade com Deus e rompem as prisões espirituais, principalmente o jejum. Oração e jejum. Você tem que jejuar, tira o dia, que você deixa em casa, você possa jejuar. Agora não é só jejuar, tem que jejuar e orar. Porque jejum sem oração, eu já pensa que quer passar fome. Vai lá fazer o trabalho, lá faz o sábado, dá um jeito da gente dentro de casa, meu irmão, dá um jeitinho, tira o café, fica até 9 horas, e nunca jejuou para você tirar a primeira refeição, vai até quando você aguentar. Se der dor de cabeça, tomar uma de dor. Aí depois vai até 9, depois vai aumentando o horário até que você aguentar, certo? E de vez em quando, está no trabalho, está jejuando, está trabalhando, pode morrer, você faz xixi, você não vai morrer para fazer xixi, vai para lá, faz uma oraçãozinha rapidinho e volta. Faz de volta que foi no banheiro fazer xixi, você não vai lá. Eu faço assim, eu vou para o banheiro lá no serviço e vou orar. É isso. Resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, você tem que resistir. Resistir, vem cá, vem cá que eu vou mostrar. Porque às vezes a gente diz, o que é resistir? Para que ele né? Digamos que Paulo vem, seja o Deus de pensamento. É o inimigo, vem contra ele. Bora? Vem contra ele, bora. Eu, isso aqui é uma resistência. Ela está bem contra ele. E eu estou resistindo. Esse é o resistir. Ele vem de lá contra você e vem dizer, você é isso, você é aquilo, e eu resisti. Com a palavra de Deus, com a armadura, com a oração. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele vai trazer várias coisas para você. Impedimentos, né? Vai trazer sentimentos. Ele vai... Eu aprendi isso depois que eu tive minha depressão. Uma vez, depois de muito tempo, sentimento eu descendo a madeira ali da lavoura, ali para ir para casa. Eu parei bem no meio e disse, você tem que aprender a resistir. Eu disse, mas como é isso? Você não sabe resistir, não? Aí ele falou para mim, o que você resiste? É isso que eu estou falando. É resistir. Ele vem com todas as coisas, vem com medo de você, vem com desespero, você resiste. Mas a palavra de Deus diz isso. Mas a palavra de Deus diz aquilo. Resista. Esse é o resistir. E eu ficava, mas por que resistir? Porque às vezes, gente, com a nossa mente, a gente não tem carnalzinho, a gente não consegue entender. É resistir. Até o dia que ele não vai te afetar mais. Ele não vai te afetar. Ele já vai para outra área para ferir você. Para resistir. Mas você tem que estar sujeito a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Esteja por debaixo da autoridade de Deus. O que é sujeitar? Estar e permanecer. Ficar por debaixo da autoridade do Senhor. Resistir e ele fugirá de nós. Certo? Conclusão. A armadura e os manados, o próprio Jesus Cristo. Você vai estar vestido o próprio Senhor. Se você for ler, se a gente for estudar aqui, fazer um estudo profundo, cada peça da terra significa o próprio Senhor Jesus. Assim como a própria
colocar de novo, se arrepender, pecou, se arrepender, pecou, se arrepender. E não deixar passar o tempo. Na hora que o Espírito Santo liberar o discípulo, dizendo Senhor, deixa eu peço perdão. E aí restabelece a armadura novamente, tá? A vitória já foi conquistada na cruz. Cabe nós agora ocuparmos a nossa posição de soldados vigilantes. Deus já conquistou tudo para nós. Existe aquela música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Então tudo Jesus já fez, o papel dele já fez, ele já venceu na cruz, ele já foi crucificado, já ascendeu ao céu, já ressuscitou e vai voltar. Cabe cada um de nós fazer a nossa parte, que é viver de acordo com a palavra diz que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Como é que Jesus viveria a nossa vida hoje? É por isso que ele primeiro livro que eu disse para vocês, seus passos, que faria Jesus. Todo tempo a gente está vendo que Jesus estivesse no meu lugar hoje, em relação a essa situação. A gente deve se perguntar, tá bom? Próximo. E aqui eu coloquei para vocês que nós temos, além das armas espirituais, nós temos também a ajuda dos anjos. Os anjos são ministradores, são ministros que estão a nosso favor, tá? Nessa luta, nessa batalha. E aí eu botei alguma coisa aqui em relação à classificação e à autoridade dos anjos. Essas categorias se referem mais à posição de poder e à esfera de atuação do governo divino. Então nós temos tronos também, do jeito que a hierarquia lá tem, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Os anjos têm uma hierarquia também. Tem tronos conectados à soberania e majestade de Deus, muitas vezes associados aos querubins que sustentam o trono real. Tá? Nós temos os dominadores, anjos que exercem autoridade sobre a criação, executando as ordens diretas do Senhor. Nós temos os principados, que possuem liderança de governo. Lembra que eu disse que os principados aqui, cada bairro, cada país, cada cidade tem um principado do mal e do bem também. Nós temos os anjos também que guardam. Temos o anjo que guarda o país, de Israel, nós temos. E assim como guarda os outros países também. Tá? E nós temos as potestades. Potestades é poder, tá, gente? É poder. Dotados de autoridade especial para agir em nome de Deus, inclusive em missões de juízo ou proteção militar. Então nós temos a diferença aqui, nós temos tronos, dominações, principados e potestades. E lá nós temos principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Certo? Próximo. Isso aqui é só para vocês saberem a informação. Categoria e tipos de seres, que são os anjos. Tem os serafins, os querubins, os anjos eleitos e o arcanjo. Os serafins significa seres ardentes ou brilhantes. A principal função é a adoração. Eles ficam todo o tempo diante de Deus, falando: Santo, 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 Santo é o Senhor. Todo tempo são serafins, tá? Os querubins são guardiões da santidade de Deus e do paraíso. Lembra que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou 2 querubins, um da direita e da esquerda, para guardar a entrada do Éden, tá? Eles são guardiões e estão ligados intimamente à presença física da glória divina. Os anjos eleitos são aqueles que permaneceram fiéis quando houve a rebelião de Satanás. São os anjos eleitos, tá? E o arcanjo é um título que significa de chefia, que significa anjo principal. O principal deles é Miguel, tá bom? E o que traz as mensagens é Gabriel. Próximo. Isso aqui é só uma informação. Figura de
O anjo segurou na coxa, né? Jacó segurou o anjo, aquela música. Era o anjo do Senhor. Aqui quer dizer uma teofonia. Ou seja, o próprio Deus se manifestou a Jacó. Tá? Teofonia quer dizer isso. Porque a presença de Deus, a figura de Deus, a gente não consegue. Em carne e osso, a gente não fica. Tanto é que quando Deus foi se manifestar a Moisés, ele mandou Moisés entrar na fenda da rocha, ele pôs a mão e ele só viu ele pelas costas, porque a presença é tão gloriosa que você não aguenta, sua carne não aguenta. Então, às vezes, para Deus se manifestar, ele se usa da figura de um anjo, e isso quer dizer teofonia, tá? Gabriel é um anjo mensageiro de alta classe que assiste diante de Deus, responsável por anúncios especiais. Gabriel tanto anunciou para Maria, como anunciou para, não sei se me lembro o nome, o pai de João. Zacarias, né? Trouxe a mensagem. O resumo é breve e nominal, né? Então nós não temos assim, dizer milhares e milhares de anjos, a gente é muitos anjos, a gente não tem como contar, a gente sabe mais nominalmente, anjo Gabriel, anjo Miguel, né? Quantidade é inumerável, a Bíblia descreve milhares e milhares. Esses milhares aí a gente não tem como contar, tá, gente? Próximo. Isso é só um título de informação para você. Terminou? É porque eu tinha pressão de chamar, mas é porque não chega, tem mais coisas. Deixa eu dar só uma olhada. Eu acho que eu não coloquei o último slide, que é quando essa batalha termina. É isso mesmo. Quando é que a batalha vai terminar? Será que tem um fim a batalha espiritual? Tem. Só quando Jesus voltar. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Então, queridos, a batalha é todo santo dia, 24 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem feriado, sem final de semana. É todos os dias, do nascer do sol até o outro nascer do sol. Não para meia-noite, né? E vocês sabem que os horários mais perigosos são 6 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 da noite, meia-noite, 3 da manhã. São os horários específicos de batalha. Vocês nunca acordaram 3 horas da manhã? Já. Deus acorda você 3 horas da manhã, pode pôr de joelhos, porque batalha, está tendo batalha. E às vezes Deus acorda você. Acorda você. Então, esses são os horários específicos, porque se você for ver, aí fora do mundo espiritual, os pactos são feitos nesses horários. As macumbas, as feitiçarias, são feitos exatamente nesses horários. São portais que são abertos nesses horários. Por incrível que pareça. E a gente tem que estar atento. Ainda mais agora, nesses últimos dias. Tá bom? Então a batalha terá fim. Em nome de Jesus, não é só quando Deus vier. Só quando Jesus voltar. Aí a batalha vai ser a última batalha. No nosso último dia de aula, em nome de Jesus, eu vou trazer os slides, para colocar as fotos do que Israel, mas eu queria colocar as principais partes que eu fui para vocês darem uma olhada. E eu queria que vocês olhassem como vai ser a batalha geral, que é a batalha do Almageu, do Vale, como é, no Egito. Eu não consegui tirar foto, eu vou ver se Ricardo aqui nessa época, na panorâmica que ele tirou. Gente, é assim, 360 graus. São 6 meses de batalha, são 6 meses de derramas mortos, vai ser ficando tudo. E não for arrebatado antes, quem Deus não levar para o norte e ficar, eu não sei como é que vai aguentar. O vale é extenso. E aí eu vou passar também um vídeo sobre Israel para a gente conhecer. A gente tem a nossa cabecinha, né? Essa cabecinha assim, pequenininha, a gente acha que Israel, né? O céu da terra do Senhor, só tem santidade, né? Você vai ver lá. E é tudo fechadinho. Você vai ver cidades como nós paulinos lá, cidades muito mais avançadas que São Paulo, né? E é Tel Aviv. Vocês não conhecem Israel? Agora, por último, para esse que eles fizeram, a tecnologia deles aí, eles criaram agora, se não você não estiver dando, foi um rim artificial.
já que existe exame para detectar câncer de mama, não é mais essa mamografia aí. Já congela, já muito bom na mão da mulher e a destrói ela. Né? Então, assim, cada vez mais a tecnologia deles é avançada. Nós ainda estamos perdendo a nível de tecnologia. Nós vivemos nas cidades, né? Que fazem parte dos bairros muito modernos. A gente tem a menina que pensa, Israel só já é não. É uma coisa mais ampla, certo? Então é isso, queridos. A gente encerra hoje o nosso módulo de batalha espiritual. No próximo vídeo, a gente inicia o nosso último módulo, que é evangelismo. Esse de batalha espiritual, a gente não vai ter nenhuma atividade, né? Então, vou passar mais de evangelismo. Eu quero dizer para vocês preparem-se, porque nós vamos visitar o asilo de minha cidade. Vamos fazer o evangelismo, vamos escolher aí um dia que tiver uma pessoa para fazer de prática, fazer o evangelismo, certo? Então, essa vai ser a prova. Por que o mais visível no asilo? Vou colocar o mais próximo que eu chego aqui, a gente está pegando o transporte, porque dentro do evangelismo tem visitas, como é que a gente faz visitas, né? A gente tem que aprender a visitar os locais, certo? Como é que as regras, como é que se faz a visita, chega uma instituição para visitar, a gente tem que aprender a visitar os agentes, a visitar os encarcerados. Não vou levar vocês para o hospital, nem para o Brasil, tem muitas coisas. O hospital tem as suas regras, e o Brasil piorou. Vou colocar vocês naquele barril ali, que está mais fugir a qualquer hora. Mas assim, a ordem é ir. O que a gente está fazendo? Está fazendo só entre quatro paredes, a gente não está indo. E eu não falei só para vocês, não falei isso conversar de mim também. A gente vai então atrapalhar aquele folheto 4 leis espirituais, vocês guardaram, né? Eu tenho ainda. Aí eu distribuí um outro folheto, que é falando sobre o Espírito Santo, tá? E aí para a gente aprender, como é que evangeliza, e também vai ter uma outra, são 3 provas nesse ponto. Ir na visita, evangelizar na rua e aprender a contar seu testemunho. Cada um vai vir aqui na frente, vai contar como era a sua vida antes, quando conheceu, antes de conhecer o Senhor, como conheceu e agora depois que conheceu como é que está. Beleza? Essa vai ser a prova do nome de Jesus. Eu já vou passar amanhã a apostila para a gente, já está toda pronta. Alguém está com uma dúvida? Não? Alguém vai querer que para tirar as telas? Certo. Todo mundo já tem a apostila desse módulo? Eu lhe entreguei. Eu lhe entreguei. Tua mãe está recebendo as apostilas? Tá. Eduardo está recebendo também, né? As apostilas. Quando eu entrego 2. As 2. Não, porque assim, se eu estiver ligado, como é que está? A gente não vai até embora, velho. Os únicos que abandonaram o módulo dele por completo foi Valéria, foi quem mais? Seu Raimundo e o obreiro Ricardo, que não participam. Não, porque a gente vai ter a formação da gente que vai ser, mesmo que dê só metade, eu só estou considerando que você vai fazer uma regra e abandonar como mas sim. O resto, a gente pegou metade, né? E o resto está estudando em casa, creio eu.